O futuro do Brasil é o carro elétrico, pois ele tem zero poluição e além disso, ele é econômico, né? 3 vezes mais econômico que o combustível e também tem alta eficiência e performance, pois isso é tudo de bom. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o carro elétrico e porque eu jamais compraria um carro elétrico, tá? Então vamos começar dizendo o seguinte, tem uma falação aí na internet de que o carro elétrico ele é menos poluente do que qualquer outro tipo de carro do mercado. Isso aí é uma mentira, tá? Para vocês terem ideia, o carro elétrico ele tem várias células de baterias. Essas baterias bem pequenas, alguns dizem que é 7.000, tem veículos que chegam mais do que isso. O certo é que todo carro elétrico tem pelo menos 85 kg de cobre, enquanto o carro convencional 20, 25 kg, tá? 30 kg, né? Então vocês estão percebendo que a quantidade de cobre que o carro elétrico tem é muito grande. CPI, e daí? Por que o cobre tem problema? Então vamos lá. O cobre, como você sabe, é um metal muito caro, né? Ele é extraído da natureza, né? Então vou te deixar para vocês uma matéria aí sobre extração de cobre para vocês entenderem. Basicamente nós temos 3 tipos de métodos de extração, né? Que é o extração em céu aberto, o extração subterrâneo em minas e o extração mista, que envolve as duas coisas, tá? Na verdade, esses 2 métodos de extração, eles são muito agressivos à natureza. Há quem diz que a extração de cobre é mais poluente do que a extração de petróleo, só para vocês terem ideia. E para você adquirir essa quantidade de cobre é muito grande. Então, na verdade, você está trocando uma coisa, né, por outra, né? Aí você fala assim, mas o petróleo vai acabar. O cobre também vai acabar, né? Agora a pergunta é quem vai acabar primeiro, né? E aí você fala assim, mas a bateria pode ser reaproveitada. Então, a tecnologia de reaproveitamento dessas baterias ainda está bem inicial, tá? E o carro elétrico, ele não é novo, ele tem mais de 150 anos, o carro elétrico, sim. E nunca foi para frente, né? Todas as vezes eles barravam no mesmo problema do carro elétrico. Qual que é o problema do carro elétrico? Custo das baterias, como reaproveitar a bateria, né? Como ter metais mais baratos para a bateria. Então tá no mesmo problema, né? Então realmente me dizer que o carro elétrico ele é 100% natural e 100% sem dano ambiental é uma mentira lascada, porque a extração dos minerais que estão nessas baterias são bem complexos. E olha que eu só falei do cobre, hein? Tem mais minerais que está dentro da bateria que também exige de extração. E se a gente esquecesse o problema da natureza, ainda tinha um outro problema que muita gente vai falar assim, CP, mas o carro, a gasolina, você vai pagar muito caro, né? Muito caro, tá? Eu vou citar aqui um exemplo de uma moto para vocês entenderem, mas o carro é, sei lá, 4 vezes mais do que isso, tá? Eu ia comprar uma moto elétrica, né? Ia até fazer vídeo aqui no canal. Aí a moto custava, na época, custava 13 mil, mais ou menos. Uma moto linda, maravilhosa. Aí, quando eu fui ver o preço da bateria, a moto custava 13 mil e a bateria custava 5 mil. E durava aí em torno de 2 a 3 anos, dependendo de como for a temperatura, calor, cuidado, etc. Vamos chutar aí 3 anos. Cara, só para vocês terem ideia, a minha moto é uma Bros, tá? Eu coloco de gasolina por ano R$900, muito menos que R$900. Uma bateria custa R$5.000. E ainda tem outros problemas no veículo elétrico. Pouca potência, você coloca uma pessoa na moto, a moto perde a potência, você não tem velocidade. Então tem uma série de questões aqui que a gente tem que se comentar. Agora vamos trazer isso para o carro. O carro elétrico mais barato que eu vi que está vendendo hoje no Brasil é o Renault Kwid, né? Não sei se é assim que pronuncia, é o Renault Kwid, é esse carrinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Muito bonitinho, só que custa R$150 mil, tá? E aí tu tem que comprar
o esquema de carregar, né, o carro elétrico, e esse sistema ele é muito variável de preço, né? Tem sistema desses carros mais baratos que pode chegar a 10 mil, 15 mil reais, né? Tem uns que é 40, 50, 100 mil reais. Então, tem uns kits que você compra na internet que não presta, que demora muito para carregar. Então, você tem que jogar aí no mínimo mais uns 30 mil, né, no preço do carro. E aí, disso, você tem aí uma autonomia de praticamente 265 quilômetros, no caso desse carro que eu falei para vocês, no Kilde, né? E você consegue fazer algumas viagens pequenas e tal. Ele chega a 100 km por hora, né? Tem uma estabilidade boa, ele tem um sistema de reaproveitamento de bateria, né? Aí se pergunta, CP, mas é muito lucro, porque eu não vou pagar gasolina nunca mais. Só que você tem que lembrar o seguinte, a bateria ela não é eterna, tá? A expectativa média de bateria de carro é de 10 a 15 anos. E aí nós temos dois grandes problemas. O primeiro grande problema é que você vai ter que trocar essas células dessa bateria, né? Você vai ter que levar num profissional, né, capacitado para fazer essa troca. É muito perigoso, então tem que ser um profissional muito bem preparado, com luva estática, com todo o equipamento, porque isso é perigoso, já veio gente morrer na troca dessa bateria. Nós temos um segundo problema, que onde é que vai descartar essas baterias? Será que a concessionária pega as baterias de volta? Porque essas baterias, elas não podem ser lançadas na natureza, tem que ser descartadas, né? Então nós temos esse problema aí também, tá, pessoal? Quem vai coletar essas baterias? Aonde que é feito isso, tá? Então, juntando isso, você tem que pensar, né? Agora imagina comigo, você vai lá, compra o carro elétrico, esse de 150 mil, compra ali o sistema elétrico de carregamento ali para instalar na sua casa, junto com o pedreiro, para ficar bonitinho, vai dar uns 20 mil reais, beleza, aí tu põe. Aí tu vai pro trabalho, beleza, volta toda noite, ou então dependendo de como for o seu trabalho, até de 3, 4, 5 dias, você carrega ele, tá? Beleza, tá funcionando ok, né? Aí, depois de 10 anos, você já tem que pensar em troca de células e tal. Então, cara, na minha humilde opinião, o carro elétrico não é a solução dos carros do mundo, tá? Não é. Por quê? É muito caro, sistema de carregamento muito caro, né? E você não tem muita autonomia, né? Se você quiser fazer uma viagem, você está limitado aos locais onde você tem que fazer essa viagem, você tem que levar kit, e esses kits que você compra na internet são caros, né? Eu vi um aqui no Mercado Livre de 8 mil reais, aí tu leva esse kit no carro, aí tu tem que achar uma tomada 220 e com amperagem alta, e mesmo assim demora 6, 7 horas para abastecer o carro. Então, cara, realmente veículo elétrico não tá com essa bola toda. Inclusive fizeram uma pesquisa de quantas pessoas comprariam um carro elétrico, né? A maioria das pessoas optaram por não comprar carro elétrico, né? Então, nessa pesquisa, 80% das populações dos entrevistados preferiu o carro a álcool ou a gasolina, tá? Então, o carro elétrico ele tem vários problemas. Eu não acho que o carro elétrico é a solução do mundo, primeiro porque o cobre ele tem validade, ele vai acabar um dia, então se não conseguir fazer uma bateria para o futuro que seja eficiente, né, não vai conseguir. Bom, isso nós estamos falando de um carro, né, popular, um carro de 150 mil, na verdade 170 por causa do kit de você abastecer, popular, né? 170 mil dá você comprar um carro muito bom hoje no Brasil, né? 170 mil dá para comprar uma casa em alguns locais, né, do país. Então, pessoal, realmente é um veículo muito caro, não é para todo mundo, né? Você pode ver aí, ó, por exemplo, nós temos outros carros que chegam a valores maiores, né? Por exemplo, o Jack JS1, 150 mil reais. Nós temos o Peugeot, né, 208 GT, 219 mil. Nós temos aí o Renault, né, que é 239 mil. Nós temos o Jack, que é 249 mil. Temos vários tipos, temos sedãs, 255 mil, né? Tem um Fiat sedã, olha, da Fiat.
nós temos aí o EJ, 259 mil, e nós temos veículos muito mais caros com isso. CPI, quanto Tesla? Como que chega o Tesla aqui? Então, os Teslas, você não consegue tão facilmente a importação dele, tá? É bem difícil, você tem que ter uma importadora, você tem que passar por uma série de procedimentos, e ele pode chegar aqui à base de R$1 milhão. Um carro que lá nos Estados Unidos já é caro, né? Lá nos Estados Unidos já é caro, custa $100 mil, né? $120 mil, né? Aqui no Brasil é um absurdo, tá? Então, eu jamais compraria um carro desse preço, né? Por tudo isso que eu falei, né? O que acontece? Tu pega um carro que tu tem bateria cara, ele tem vida útil com as baterias, você vai ter que trocar, né? E aí ele tem pouca autonomia, né? Você vai viajar aí 300 km, você tem que carregar, passar raiva na hora de carregar, né? Nós não temos mão de obra no Brasil. Apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte deve ter alguma coisa de carro elétrico. A maioria do país não tem nada disso, tá? Então, tem esse problema também para se dizer. Me dizer que o carro elétrico ele é zero poluição é uma mentira, porque para fazer as baterias você vai precisar ir fabricar pelo menos aí uma quantidade de cobre significativa para suprir essa necessidade de células de energia, né? Então é uma mentira dizer que o carro elétrico ele é zero poluição. Na verdade, às vezes ele pode poluir mais do que o petróleo, tá? Aí tem outro grande problema. Por exemplo, quem vai recolher essas baterias usadas, né? Será que a montadora vai recolher? Porque isso é um agente tóxico, né? Pode agredir o meio ambiente, né? Então, na minha opinião, o carro elétrico ele não tem muito futuro. Primeiro porque as pesquisas mostram que poucas pessoas comprariam um carro elétrico devido ao alto custo. Porque tem muita gente falando assim, mas com o tempo o carro vai se pagar. Não vai, né? Tu quer ver um exemplo? Tu compra um carrinho pequenininho elétrico custando 150 mil. Aí tu fica aí com ele, sei lá, 5 anos, 6 anos. Aí tu quer trocar de carro. Tu vai comprar outro carro mais caro do mesmo jeito, né? Então, cara, não compensa. Não compensa, na minha opinião, não compensa. Melhor você comprar um carro popular na faixa dos 70, 80 mil, né? E aí você põe o seu combustível e, na minha opinião, o melhor combustível que tem é o álcool, né? Nós no Brasil temos uma produção de álcool violenta. Nós temos um problema da ilegalidade do álcool. O cara coloca água demais, aí já é outro problema. Tem que ter investigação, fiscalização. Mas o álcool é o único combustível do mundo renovável. Então, ou seja, você pode usar à vontade, a cana de açúcar vai ser fabricada, enquanto para vocês que não sabem, a cana de açúcar, enquanto ela está crescendo, né, enquanto a cana está crescendo, ela não está gerando CO2, ela está consumindo CO2, ela suga o CO2 do ambiente, né, e aí quando ela está grande, ela é cortada, né, vai virar, né, ali o combustível. Esse combustível ele vai então produzir CO2, mas só que esse CO2 é consumido pela cana de açúcar que é produzida. Então praticamente a emissão fica zero. Enquanto a cana chupa o CO2, os combustíveis lançam e fica um ciclo e a poluição é praticamente zero, tá? Então já o petróleo não, o petróleo, a produção de CO2 ela é aumentada. Por quê? Porque o petróleo estava quieto na natureza. Aí ele não tinha ninguém pegando ele. Aí quando você pega o petróleo, você vai lançar um CO2 novo, tá? No caso do álcool, não. Você suga o CO2 na produção da cana e depois você lança o CO2, aí enquanto a cana está nascendo, puxa de novo, é um ciclo, tá? Então, eu acho que o futuro será carros a álcool, né? Álcool será uma ótima questão. Outra coisa para finalizar essa questão, na minha opinião, o motor elétrico ele é muito eficiente, maravilhoso, né? Se você abrir um motor a combustão, você tem sonho com filme de terror, é um troço complicado, cheio de peças, né? Motor a combustão tem carburador, tem vela, tem não sei o que, é um tanto de peças. No motor elétrico não tem nada, né? É uma caixa vazia. Aí, se tu conseguisse combinar o álcool com o motor elétrico, aí seria ótimo, seria maravilhoso. E a solução seria isso,
né? E já está sendo feito isso, né? Existe uma pesquisa na USP, se eu não me engano, com parceria aí, né, de algumas empresas que estão tentando fabricar um carro que seja elétrico consumindo álcool. Aí pronto, beleza. Porque se você tem um carro elétrico consumindo álcool, o álcool vai vir da cana, a cana é renovável, maravilhoso. Agora, se tu tem um carro elétrico consumindo bateria, a bateria não é renovável, né? Então nós temos aí, a salvação seria isso, um carro elétrico consumindo álcool. Essa é a minha opinião. E é por isso que eu jamais compraria um carro elétrico. Caro demais, demora demais para carregar, né? Pouca autonomia, né? A gente não tem segurança de ter um carro elétrico aqui no Brasil porque nós não temos especialistas treinados, capacitados para, né, tá trabalhando em carro elétrico. O cara vai tomar um choque, vai morrer, né? Então nós temos uma série de problemas. A bateria é poluente. Para quem a gente entrega essa bateria depois que ela vencer, né? Uma série de problemas aí e custo alto da bateria, células caras e tal. Bacana? Então, no meu ver, o futuro seria ter carros elétricos que fossem movidos a álcool. E também outra questão que a gente tem que pensar é que a maioria dos carros do Brasil, eles são inúteis, né? Como? Ele fica na garagem. O cara compra um carro para ficar na garagem, aí ele vai no serviço, fica na garagem. Alguns países já estão fazendo o translado do carro, o aluguel do carro. O carro está sendo usado, tá? O carro é feito para ser usado, não é para ficar dentro de garagem. O ideal é fazer carros pequenininhos, onde cabesse uma pessoa só, né, para ela ir para o trabalho, guardar em espaços bem pequenos, né, e assim seria mais produtivo. Então, o futuro é não ter carro, pessoal. É você arrumar um transporte alternativo, você ir de bicicleta, você ter um metrô especial, alguma coisa desse tipo, porque o carro, ele gera poluente, ele gera uma série de situações para o ambiente e que tá com os dias contados, tá? Tá com os dias contados. Então, no meu ver, o carro ideal é um carro elétrico com motor a álcool. Grande abraço, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se não é inscrito, até a próxima. Valeu e fui, queridão!